existe à mesa 3 moções da reunião anterior. Eu solicito o vereador Tiago Ferrari, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, para pedir tempo para exarar o parecer. Senhor presidente, comissão foi rápida e efetiva, como o senhor consertando a campainha, e já nomeamos o vereador Luiz Henrique Cirilo para exarar o parecer. Vereador Luiz Henrique Cirilo tem a tribuna para exarar o parecer. Moção, senhor presidente, de autoria do vereador inicialmente Campos Filho, que acabou sendo subscrita por vários outros vereadores, que protesta ao Ministério Público da Educação, na pessoa do seu ministro, Sua Excelência Aloysio Mercadante, pela inserção de questão de temática de ideologia de gênero através de pensamento de Simone de Beauvoir na prova do Enem de 2015, contrariando a Constituição Federal, a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Plano Nacional de Educação. Essa moção obteve o parecer favorável por maioria. Com parecer favorável, a matéria vai à discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou favorável a essa moção da lavra do vereador Campos Filho. Eu ouvi atentamente os 3 vereadores que me antecederam, respeito a fala de cada um deles, mas quando se fala em tolerância, não deve usar termos bolsonaros da vida, fundamentalismo, retrógrado, porque se você é tão tolerante assim, para que esse sistema de denominacionar os outros que pensam diferente de você? Se existe tanta tolerância, por que querer atacar quem não concorda com você como bolsonaros da vida? Que discurso é esse? Que história é essa de fundamentalismo religioso? Espera um pouquinho, nós temos o direito de pensar diferente da esquerda nesse país. Eu tenho o direito de discordar da ideologia de gênero, é o direito que eu tenho. Só faltava essa, eu não poder mais. E aí você já vai me rotular? Não, tem alguma coisa errada nesse discurso da esquerda raivosa. Tem alguma coisa errada. Porque todas as vezes é assim, não pode ser contra eles, sabe? São tudo delicadinhos. Tocou neles, nós somos fundamentalistas, nós somos bolsonaros da vida, somos fundamentalistas, religiosos. O que é isso, gente? Eu acho uma hipocrisia, um discurso estranho, contraditório. E depois vem falar aqui de tolerância. Que tolerância é essa? Então, olha, sou contra, sim, acho que o Enem não podia ter feito isso. Vocês leram o que eles escreveram, olha só a questão, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Isso aqui é uma ideologia. Eu até respeito quem pensa assim, mas a realidade não é essa. Você nasce mulher, sim, nasce homem, sim. Agora vem com essa história, com uma filosofia, e acha que tem que impor na sociedade brasileira, sabendo que a sociedade brasileira tem tradição cristã, foi fundada sobre uma insígnia da cruz, da religiosidade, e agora vem com a maior cara de perova me rotular, que eu não aceito esses rótulos não, senhores. Eu quero ser respeitado também. Eu tenho direito, como a maioria, eu diria 70% da população brasileira, repudia esse tipo de coisa. Agora vem aqui rotular a gente e acha que é moderninho, é vanguardista. Que é isso? Pode parar com esse papo, tá? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Esse é o pensamento desse grupo de pessoas que eu respeito. Pode pensar assim, mas a maioria não pensa assim, não. Faz uma pesquisa em Campinas, faça uma pesquisa para a sociedade, pergunte para a sociedade de Campinas, pergunte para o Brasil com seriedade, não induzindo, não impondo, não através de novelinhas. Faça a pergunta, vamos fazer, vocês não gostam de plebiscito? Vocês não são democratas? Vamos ver quem vence. Muito obrigado, senhor presidente. Sou a favor da moção. Vereador professor Alberto, consulta o vereador Campos Filho. Próximo vereador inscrito, o vereador Cid Ferreira. Vereador Cid Ferreira tem a tribuna por 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora presente, eu venho repudiar totalmente a forma que foi feito isso, é um desacato à sociedade brasileira. Isso nunca poderia estar no e-mail, nunca na minha vida.
E eu tenho por princípio, senhor presidente, que pai é pai, filho é filho, mulher é mulher, homem é homem. Esse princípio de homem e mulher, esse princípio que homem e mulher faz filho homem e mulher também. Nós não podemos perder esse princípio que é de uma validade muito grande, de responsabilidade. É muito fácil eu dizer que eu vou mudar o mundo, mas mudar para melhor, e nunca da forma que vocês, esses que aprovam esse tipo de coisa. Isso é falta de religiosidade, isso falta, principalmente, senhor presidente, falta Deus no coração dessa gente, querer mudar um sistema que nós temos há muitos anos. Ah, mas você é quadrado, você é idoso, você é velho. Eu não quero nem saber. Eu quero saber que eu não aceito esse casamento de homem com homem, pessoal, de mulher com mulher. Não posso aceitar isso. E olha, eu não respeito quem aceita isso. Eu não tenho essa coragem que o meu assessor aqui, o antecessor meu disse. Eu não aceito isso. Isso para mim é sacanagem. É querer fazer com que a população religiosa, aquele que acredita em Deus, passe a não acreditar mais. Mas nós estamos aqui e é como disse o meu vereador anterior. Nós tivemos pesquisa, nós temos 80% favorável, discriminando totalmente essa situação. Então não serei eu que vou ser um dos causadores. Pode me chamar de velho, idoso, quadrado, eu sou sim, mas eu tenho por princípio Deus no coração. E ele deixou bem claro, homem é homem, mulher é mulher. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Cid Ferreira. Próximo vereador inscrito, vereador Campos Filho. Muito obrigado. Tem a tribuna por 3 minutos. Rafa Zimbaldi, apenas para dizer, senhor presidente, que as falas que antecederam, contrários à iniciativa da moção, é a minoria. A cidade de Campinas já fez a pesquisa, inclusive, chegamos, professor Alberto, quase a 90%. Quando eu procurei os vereadores, o vereador Zé Carlos, para assinar, para falar sobre isso, a gente está representando aqui a grande maioria, não da população de Campinas, a grande maioria da população brasileira, que diz não. Agora, a iniciativa do governo federal é uma iniciativa demoníaca. Por quê? Porque isso já foi reprovado a nível nacional. Não existe oficialmente. É uma iniciativa demoníaca. Por quê? Eles estão querendo empurrar a goela abaixo das pessoas quando se coloca uma situação dessa na prova do Enem. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Foram buscar lá Simone de Beauvoir, lá para o ano de 1300 e pouco. Um conceito que ela tinha na época, ela falou, e hoje esse pessoal aí usa como se fosse, né? Quer dizer, então, nós estamos nos posicionando de maneira contrária. Mais uma vez, a minoria vai se manifestar, já se manifestou, vai perder. Por quê? Porque a grande maioria é favorável à lei da natureza. Homem é homem, mulher é mulher. Não podemos ser contrário a isso aí. Quer dizer, mas acontece. Eu tive em Mogi Guaçu fazendo uma palestra sobre isso. Um cidadão fala assim: mas o senhor tem que entender que para vocês falta amor. Isso aí é uma pulsão que a gente sente. Tem mulheres que têm um homem lá dentro, e tem homens que têm uma... São casos excepcionais. Deve ser cuidado com essa pulsão. Essa pulsão pode levar o senhor para a cadeia. O senhor pode passar em frente do caixa eletrônico, se tem uma pulsão de vontade de roubar, o senhor vai preso. O senhor vai sentir uma pulsão de vontade de estuprar, o senhor vai preso. Então, tomem cuidado com essa pulsão. Hoje de manhã eu sou menina, agora à noite eu sou homem. Quer dizer, então nós estamos dando o nosso descontentamento contra um governo que poderia dar exemplo, porque foi de lá que saiu a posição contrária, dizendo não, isso não é justo. Daí mandou para cá, como quem diz, manda para Campinas, lá tem uns 10 ou 20 que são contrários, lá os vereadores se viram lá e vão pressionar, eles aprovam. Mas aconteceu o contrário. O jornal mostrou que 86% da população de Campinas é contrário a essa iniciativa demoníaca que o governo federal, mais uma vez, lança no Enem dessa maneira. Uma irresponsabilidade colocar essa questão na prova do Enem. Por isso que nós pedimos a aprovação dessa moção, mais uma vez, pela grande maioria e pelo bom senso desta casa. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Campos Filho. Senhores vereadores, senhor presidente, público aqui presente e aos telespectadores da TV Câmara.
eu nem iria usar a palavra, mas em cima da palavra do pastor Alberto e do meu líder de bancada, o vereador Cid Ferreira, eu não podia deixar de vir aqui. Eu gosto muito de falar um pouco para poder chegar no tema, vereador Edson Ribeiro. Eu gostaria de voltar um pouquinho na história, porque a gente conta a história aqui da luta da esquerda no Brasil, de quando, da Revolução, vereador Edson Ribeiro, não é? Então eu gostaria de contar uma historinha lá atrás, para aqueles que ainda, para aqueles que se lembram do que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, né? Foi indo por aí. Depois eu quero voltar um pouquinho mais, vereador Cid Ferreira. Ô vereador Cid Ferreira. Cid, eu queria me referir ao senhor aqui. O senhor falou, com toda a razão, que homem é homem e mulher é mulher. A gente tem um livre-arbítrio, as pessoas têm e fazem o que quiserem, mas nós temos o direito de nos posicionar. Essa é a democracia. Agora, eu quero só dar um recadinho para aqueles que acreditam que teve um Criador, que está escrito lá em Gênesis, não é isso? Não é? Tem um Criador. Esse Criador, que é o nosso Deus, nosso Pai, Ele sabe de tudo, desde o princípio até o fim, né, da humanidade. Aqueles que acreditam que Deus existe, eles deveriam acreditar que se fosse essa a vontade de Deus, Ele teria feito Adão com 2 órgãos genitais. Ele não precisaria criar a mulher, né? Então Ele criou Adão e depois Ele disse: não é bom que o homem viva só. E aí Ele fez a mulher e não foi da sola do sapato, da sola dos seus pés. Fez da costela para mostrar que é companheira. Então é necessário, é preciso, na criação, desde a criação, que a gente vê lá e está escrito em todas as Bíblias. E a Bíblia ainda diz mais: errai o homem por não examiná-las. Porque ali está escrito as orientações divinas que nós devemos seguir. Bom, isso é para aqueles que acreditam. E Deus é o mesmo ontem e hoje e sempre. Então, aqueles que pensam diferente, será que deixaram de acreditar nele? Será que deixaram? Essa é a grande preocupação. Porque tenha certeza que quando se nasce um homem, é homem, porque foi Deus que criou. Porque Ele sabe desde antes de você nascer. Então, por isso que eu digo, nós respeitamos, mas as nossas posições, os nossos princípios, cada um defende. E eu quero dizer mais uma coisa, vereador Cid Ferreira. Eu me refiro ao senhor por ser líder da bancada e pela experiência política e de vida que tem. Então precisamos pensar direito. Votaremos favorável à moção. Muito obrigado, vereador. Quero aqui cumprimentar a todos, a mesa, presidente, vereadores, vereadora, público presente, telespectador da TV Câmara, o meu cordial boa noite. Eu venho nessa tribuna indignado, porque esse vereador aqui veio da roça. Ele veio quando o pai falava e o filho obedecia. E hoje o pai fala, o filho quer bater. Então eu não sou contra aqueles que queiram fazer desta maneira. Mas meu pai criou 8 filhos. Minha mãe. Olha que meu pai, Ângelo, educava, viu? Educava muito. Se ele estivesse conversando com uma pessoa, Zé, e se eu passasse perto, o pau comia. E hoje não pode dar não tapinha. Aí a gente vê essa barbaridade, é conforme meus colegas de trabalho dizem, homem com homem, mulher com mulher. Isso é uma verdadeira palhaçada que existe. Inclusive falei nessa tribuna aqui que eu era a favor de fazer um projeto de lei contra essas paradas gay que eles têm feito aí. Avenida Paulista, Glicério. Você vê só baderna, você vê só bagunça. Homem beijando na boca de homem, mulher beijando na boca de mulher. Isso é uma vergonha.
que não tem tamanho. E como eu fui criado em outro sistema, um sistema mais rígido, eu nunca vi isso na minha infância. Agora, só que tem muita gente aí que é professor, professores que está envolvido. Se meu filho ou meus netos, se for aluno das professoras dessa aí, eu prefiro que eles não aprendam a ler. E que ensina eles em casa. Porque hoje, a gente vai nas escolas, deu o aluno terminar a aula, e lá agradecer a professora, por mais uma aula que ela tem dado para ele, abraçar a professora, ele vai lá e dá uma voadora nela, vai lá e brigar com ela. Infelizmente, é uma vergonha no nosso país, nesse sistema. Então, essas são minhas palavras, presidente, e esse vereador vota a favor. Senhoras e senhores, colegas vereadores, eu gostaria de colocar aqui ao vereador Campos Filho que, apesar de a gente ver aqui mais um movimento, mais um gesto protagonizado por Vossa Excelência, que tem como objetivo negar o rumo irreversível da história, no sentido de ampliação das igualdades e superação da opressão orientada pelo gênero, hoje em dia a sociedade brasileira vem superando paulatinamente essa vocação medieval que eu enxergo materializada nessa moção e em toda a iniciativa que Vossa Excelência protagonizou, que trata da tentativa de impedir que as temáticas relativas a gênero sejam discutidas nas escolas. Vale dizer que, de forma irônica, eu fico muito feliz pelo fato de que em muitas das nossas escolas as temáticas de gênero são estudadas e são trabalhadas, senão boa parte dos estudantes poderia ter inclusive errado essa questão por ignorância, e é justamente isso que nós, que defendemos uma educação laica, uma educação que enfrenta e ajuda o estudante a enfrentar os verdadeiros problemas sociais do nosso país, queremos que o nosso jovem tenha capacidade de fazer, identificar os problemas e enfrentar os problemas. Então, quero dizer que eu não concordo com essa moção. Eu acho que o Ministério da Educação acertou quando ele colocou uma questão que citava, e apenas citava, essa grande autora, essa grande intelectual, esse expoente do feminismo e, na verdade, esse expoente das mulheres do século XX, que foi Simone de Beauvoir, que colocou em xeque diversas questões que justamente provém desse machismo, desse pensamento demofóbico, homofóbico, misógino, que é caracterizado por esse movimento de impedimento da discussão da ideologia de gênero, que vocês inventaram, mas evidentemente a discussão do feminismo, a discussão do machismo, da realidade de opressão de gênero no Brasil, e, portanto, essa moção. Então, eu quero dizer que, por mais que os setores retrógrados, os setores atrasados do nosso país tentem impedir que o nosso país progrida rumo à superação e ao enfrentamento progressivo da violência contra a mulher, da opressão de gênero, a gente está progredindo, a gente está avançando. Então, que essa moção, aprovada ou não, ela sirva para que todos saibam que tem muita gente que celebra esse avanço no Brasil, e esse avanço que representa a gente ter essa temática discutida por milhões de estudantes no Enem. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Petourinho. Senhor presidente, senhores vereadores, venho a essa tribuna falar contra a moção do nobre vereador Campos Filho e outros vereadores, que protesta contra o Ministério da Educação, na figura do ministro, pela inserção da questão de gênero na prova do Enem. Então, nós já tivemos esse debate ocorrendo nessa casa e, lamentavelmente, nobres vereadores, telespectadores da TV Câmara, nós estamos criando e aprofundando cada vez mais
um certo divisor de águas aqui entre aqueles que querem fazer prevalecer os seus princípios religiosos sobre os princípios do Estado brasileiro, do Estado laico, previsto inclusive na Constituição, e com essa visão vem impondo legislações, decisões, posicionamentos que acabam emparedando a ideia do Estado laico. A segunda questão que eu quero destacar é a questão da tolerância. Dizer que é tolerante, a tolerância não pressupõe só tolerar o que o outro é, não pressupõe só tolerar as opções, a orientação, a identidade, tolerar o gênero do outro. A questão da tolerância pressupõe o respeito ao outro. E quando insiste em trazer o tema para cá, chamar inclusive de ideologia de gênero, que se constitui numa farsa criada pelos fundamentalistas, para poder fazer prevalecer que não são eles que estão disputando a questão do Estado, mas são aqueles que defendem a liberdade, são aqueles que defendem a vida. Nós defendemos, eu volto a afirmar aqui, nós defendemos a família, mas defendemos todas as famílias. Não se trata de criarmos padrões aqui. E justamente por isso vamos votar contra a moção do nobre vereador, porque isso impede que o Estado brasileiro faça um debate central, que é justamente a opressão de gênero. Foi o que garantiu que em 2015, por exemplo, ou 2014, nós tivéssemos quase 80 mil casos de violência contra a mulher aqui no país. Por isso, vamos votar contra a moção do nobre vereador. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a matéria, a moção com 3 votos, 4, 5 votos contrários.